Boa noite, pessoal. Hoje, mais uma vez, Despertos Cast no ar. Hoje no encontro extra aqui, né? Porque ontem não teve devido a problemas técnicos. Então, todas as terças e quintas, às 20 horas e 2 minutos. Hoje nós temos o tema aqui, novamente, é o propósito. Só que hoje nós vamos falar aquela parte do propósito em que dói, sabe? Às vezes uma pessoa, Luciano, e nosso convidado chegou, Luciano Dias. Vamos lá, vamos começar essa live maravilhosa. Boa noite, Boa Naira. noite, boa noite, pessoal. Falta o Luciano entrar aqui. Deixa eu aceitar Sim, aqui. E nosso convidado de hoje, pode falar aí, Naira, o que a gente vai falar hoje? Um pouquinho de propósito também, né? exatamente. Vamos conhecer um pouquinho aí da história do Luciano, que é um querido amigo nosso aí de jornada de palestrantes Chegou. que a gente conheceu. Oi, Lu! Fala, turma! E aí, como que vocês estão? E E aí, aí, Jó? irmão? E você? Anderson, Naira, Boa como que vocês estão aí? noite, meu irmão. Tudo Boa bem? noite. Melhor agora, né? É isso aí. Bem-vindos, bem-vindo aqui ao nosso Despertos Cast. É um canal aqui para a gente estar ajudando as pessoas com temas como esse, despertar da consciência, propósito de vida, inteligência emocional, espiritualidade. E nós hoje trouxemos aqui um grande amigo, como a Nara estava falando, um legado enorme que a gente ficou da nossa empresa que a gente trabalhava. Luciano Dias, uma pessoa maravilhosa, um ser fantástico, sem palavras, né, Naira? Show. Sim, Primeiro, palestrante. Nossa, sensacional. Palestrudo. Então, vamos lá, Luciano, eu quero saber de você. Fala um pouquinho aí pro pessoal te conhecer aí, quem não te conhece. não, legal. Primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade, a Anderson, Naira, de estar podendo fazer essa live aqui com vocês. Vocês são, cara, fera, faz um trabalho bem bacana. Tive a oportunidade de conhecer aí e até a Naira também, né? Fez uma vez um procedimento ali comigo. Então, o trabalho de vocês é excepcional. Parabéns também pelo movimento que vocês fazem ali no YouTube, no Instagram. Vocês são bem constantes ali. Parabéns. E obrigado por essa oportunidade aqui de hoje. Tá podendo. Show. Seja muito bem-vindo. Eu quero que você conte pra gente, Luciano, devido ao tema aqui, como é que foi a sua trajetória, o início da sua trajetória nesse processo aqui, em que você conseguiu identificar que você deveria ter um propósito de vida. Legal. Isso de deveria ter um propósito de vida quando a gente entra no desenvolvimento pessoal, né? Anderson, na era, o pessoal que tá vendo aí, se fala muito. Chega até meio que romantizar, eu diria, tipo, cara, descobrir o propósito. Fica aquela coisa meio tipo assim, não, preciso descobrir o propósito. E de fato, tem muita importância. Então, como que eu descobri que o poder que tem você quando você tem um propósito bem definido? Foi realmente quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, quando eu continuei estudando, até quando eu estudava PNL, hipnose, comecei nessa parte, eu não tinha claro esse negócio de hipnose e também não tive aquela oportunidade de alguém chegar e me explicar. Então foi um pouco depois desse procedimento. Mas aí a gente vai mergulhando, fazendo imersões, treinamentos, estudando, lendo livro, a gente vai vendo cada vez mais a importância de você ter um propósito bem definido, né? O impacto que tem isso na nossa vida. Então foi meio que assim, na trajetória, entrando no desenvolvimento pessoal, eu fui vendo o impacto que isso tem, né? E depois, logo na prática, quando isso aconteceu, ficou bem claro também. E para você, Lu, foi fácil assim identificar, falar assim, nossa, foi muito claro para mim quando eu vi ali, eu tive certeza ou foi um processo? Como que foi? Porque tem gente que tem esse mito na cabeça, né? Ai, gente, será que o propósito a gente encontra ou a gente descobre ou ele já nasce comigo? Como que foi esse processo para você identificar e falar assim, é isso aqui, eu tenho certeza e tá muito claro para mim. Como que foi para você essa descoberta? Legal. Quando eu comecei a estudar essa parte, tinha várias definições de propósito. Então, e aí eu fui de encontro com uma que fez muito sentido para mim. O que é o propósito? Porque pessoas acham, tem gente que fala, propósito, na minha visão, é como se fosse a pessoa fala que o propósito é como se fosse uma missão. O meu propósito é alcançar 100 mil pessoas, por exemplo. Na minha percepção,
não. Até vários estudos que eu fiz, isso é como se fosse um alvo, é uma missão, e não um propósito. Sim. Então, como que foi eu a descobrir isso, se foi fácil ou não? Na verdade, assim, eu correndo atrás, cara, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? E aí eu nem sabia o que era propósito. A maioria, né, Lu? Então, primeiro, eu tive que descobrir, né, o que é propósito. Não, esse foi o primeiro passo, na verdade, porque até então, tá, qual é o meu propósito? Mas o que é propósito? Eu ficava muito perdido. No começo eu ficava perdido na área, então era tipo assim, cara, eu ia para um lado, ia para o outro, e para o lado, e como que eu descubro? E faz a ferramenta, e faz não sei o que e tal. E aí, meu propósito? Aí, cara, procurando, fazendo, assistindo conteúdo mesmo, lendo livro, uma coisa que fez sentido para mim é o que é o propósito. O propósito tem a ver com o porquê. Para mim é muito ligado assim, o porquê você faz o que faz hoje. Por que na área você faz o que faz hoje? Por que Anderson? Por que Luciano? Por que você que está assistindo a aula aqui? Por que você faz o que faz hoje? Relacionado assim ao motivo no passado. Uma vez a minha mulher a Sara estava passando com uma terapeuta e ela falou assim, o porquê é diferente do pra quê. Né? E aí, cara, aquilo ali fez na minha cabeça. Então, o propósito eu vejo que está muito ligado ao porquê. Por que que eu, Luciano, faço o que faço hoje, né? Eu entrego treinamentos de inteligência emocional. Porque eu nasci num lar onde meu pai ele tinha muito problema com vício, com bebidas alcoólicas. A minha mãe, muita ansiedade, estressada. A minha irmã, a segunda mais velha, obesidade. Então, sedentarismo pegou ela e obesa, obesa, obesa. Com indícios de depressão. O meu irmão caçula, se envolvendo com drogas, bebidas, vício bem forte. E aí cara, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso ajudar. Só que eu não me ajudava também. Então foi toda como que eu posso dizer? Uma trajetória, uma mochila que eu vim carregando. Eu falei, cara, é por isso que eu faço o que faço hoje. Para as pessoas não passarem pelo que eu passei. Não terem poxa, ter uma família precisando de ajuda e não conseguindo ajudar. Porque eu via a situação deles e aí? Eu fazia o quê? Nada. Não tinha ferramenta, não tinha inteligência emocional, nem sabia desse conteúdo. Então, por que eu faço? Porque eu levo como se fosse uma despertar da consciência para as pessoas. Ou sai do automático, ou sai desse modo reativo. Você tá parecendo um zumbi aí, acorda, igual a gente fala, não? Excelente, Lu, excelente. Perfeito. Quer fazer uma pergunta, Sim, né? sim. Só mais uma, porque tem. Não, tá. Como é que Depois fala? eu Tá termino. engatilhado com o que ele tá falando, e depois você faz a Isso. próxima. Então, Lu, para mim tá muito claro, né? Eu te conheço, inclusive, mas eu quero que você verbalize aqui e quando a gente faz perguntas assim, a gente começa a pôr para fora, até pra gente mesmo traz mais clareza, né? Tanto pra gente quanto para as outras pessoas. Então, e o que que mudou para você depois que você de fato entendeu tudo isso, e entendeu o seu propósito, entendeu por que que você tá aqui, por que que você faz o que faz? O que que mudou dentro de você? O que que mudou na sua vida? Olha, eu percebi mais resiliência, mais foco, consegui dizer não para. Porque assim, quando a gente está crescendo, focado numa coisa, começa a aparecer um monte de oportunidade, né? Para lá, para cá, não sei o quê. Eu percebi que quando eu entendi qual era o meu propósito, eu ganhei mais foco, eu ganhei mais poder de dizer não. Falei, não, peraí, tá ligado ao meu propósito, aquilo que eu quero levar? Não, então isso me deu resiliência, foco, deu mais coragem também. Então, eu vejo os principais resultados foram esses. Mais foco, resiliência, cara, de constância. Uhum. Por quê, Lu? Porque, no meu ponto de vista, né, eu acredito que você concorde, quando a gente acha o nosso propósito, a gente trabalha com mais leveza, tanto que a gente parece que nem está trabalhando, né? Então, o trabalho vira uma diversão e, com isso, a gente consegue, sim, estar em vibrações mais elevadas e leva o trabalho como uma diversão, entre aspas, né? Mas, assim, a gente fica mais leve, a gente não tem as pressões e as adversidades viram oportunidades. A gente começa a ver o outro lado, com o lado da gratidão, né? Então, você concorda com isso que eu estou falando? Total, 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 total. O que E o eu que... nem falei para você, Hum. né? O meu propósito trazendo para uma linguajar mais
informal é chacoalhar o pessoal e falar, acorda, você tá vivendo automático, você tá muito É. reativo, tem coisa muito grande esperando por você, só que você tem que acordar. Uhum. E aí, uma das formas de fazer isso é o quê? A gente dando as caras, tá, fazer o que vocês fazem aí, ó. Esse trabalho excepcional de vocês, de, cara, vai lá, vamos lá, todo 8 horas da noite, 8 e 2, melhor dizendo, vamos entregar conteúdo, vamos acordar o pessoal, cara, é excepcional. E eu fazer isso, você acha que eu faço com algum peso? Lógico que não. É com leveza total, porque o chacoalhão é o que conta. Eu falei, cara, sair daqui o pessoal levou um chacoalhão. Ou pelo menos saiu com uma virada de chave, uma consciência. A consciência expandiu alguma coisa. Então, tipo, é brincadeira isso aqui. Tipo, cara, é diversão. Tranquilo. Eu tava até, né, Naira, a gente tava assim, pô, não chega a hora, né? Caraca, essa hora não passa hoje. A gente fica até ansioso para começar logo a live. Ontem, né, a gente não conseguiu fazer live por causa da internet aqui que ficava caindo, ficou caindo luz e tal, a energia Toda tava hora. ruim. E aí a gente ficou agoniada que, nossa, poxa, a gente queria fazer. Teve que adiar e tudo mais, ainda bem que já tinha marcado para hoje, né? Mas assim, a gente gosta muito, né? A gente sempre fala isso aqui pro pessoal, né? Quando a gente estava em treinamentos, tanto participando pra gente, pro nosso desenvolvimento, porque a gente não para, a gente também é ser humano, a gente precisa continuar se desenvolvendo o tempo inteiro, por mais que a gente já tenha clareza, algumas coisas já tenha clareado um pouquinho mais do que às vezes alguma outra pessoa que esteja aqui vendo a gente e tudo mais, não significa que a gente é melhor ou pior do que ninguém. Todo mundo está no processo, todo mundo está aprendendo e desenvolvimento pessoal é para o resto da vida. Então, quando a gente está ali participando, né, de treinamentos, de cursos, de mentoria, tanto participando quanto entregando, a gente não vê a hora passar. É muito incrível isso, assim. Então, isso é muito a questão da gente estar fazendo aquilo com o que a gente ama, com o que a gente gosta de fazer, né? Tá no flow ali e faz, se tiver recebendo bem, se não tiver também tá bom. Né, Lu? Quantas e quantas vezes que a gente já não fez palestras assim? Quantas e quantas vezes que a gente não já deu treinamentos assim, né, para o pessoal ali, em relação ao oratório e tudo mais? Então, isso é muito bom. E Lu, eu queria saber de você, em relação ao seu propósito e o que você de fato trabalha hoje, né? Que você comentou aí por alto, mais ou menos, mas você, né, dá palestras, treinamentos também, tudo mais. Como que foi ali o seu processo de desenvolvimento como palestrante, você se encontrando? Teve altos e baixos? Foi difícil? Foi fácil? Foi leve? Como que foi esse processo? Cara, foi como diz aquele livro, né? Picos e vales. Muito bom. Bom. E como diz uma das leis herméticas, né? O ritmo, acho que vai pra lá, uma hora tá bem, outra hora não. E, É o do cara, pêndulo. é o É, o pêndulo, pêndulo. uma hora tá arrastando lá embaixo todo mundo, outra hora ele tá lá em cima e você tem que saber lidar com isso. Montanha-russa total. É, Exatamente. Cara, foi bem isso. No começo, motivado, pra vocês terem noção, eu estava numa empresa e na empresa onde eu estava, tinha umas 15 colaboradores, eu estava na zona de conforto, estava lá em cima, no compliance. Eu era o terceiro cargo, maior cargo lá na empresa. E aquela coisa de CLT, cara, ganhando fixo, um salário gostoso, não sei o quê. Cara, apareceu essa oportunidade de palestra aí, virar meio que empreendedor e você que tem que fazer o seu, né? Eu falei, cara, eu tava mó animadão, né? Mó motivado, otimista. E, cara, nossa, 3 meses vai dar certo esse negócio, né? Que é chegar lá como virar o palestrante oficial lá da empresa. E aí, não, 3 meses, cara, vamos nessa. E os caras a empresa foi lá e me recrutou. Tá, quebrei a cara, né, irmão? Foi nada de moleza, não. O que eu achava que ia ser 3 meses virou mais de um ano, pra vocês terem noção. Então, foi muito picos e vales. Uma hora tava bem. Na verdade, no começo foi só ruim. 6 primeiros meses. Zero, 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 zero de comissão, de resultado. foi só vale. Né? Foi desse jeito. E aí foi ajustando, aprendendo uma coisinha, começou a pressionar, né? Que acabou o seguro, acabou a pensão, acabou as coisas, tudo que eu recebia. Falei, ferrou. Aí foi onde começou a vir uma pressão maior, comecei a movimentar. Aí chegou um momento que os caras, a turma lá, a empresa ia deixar eu para fora, ia meio que demitir eu, abalou total. Aí eu falei, cara, e agora? Qual vai ser? Aí a minha mulher foi, me ajudou, falou, não, se saiu, faz o seu, você tá indo bem, fazendo agendamento, sei o quê. Então foi tipo assim, o momento tava mais ruim. Aí outro momento, quando eu achei que ia melhorar o que tava ruim, ficou péssimo. Daí depois ficou ruim e bom de novo.
Mas É olha aquele Foi só, ditado, nesse né? foi nesse vai e volta. E aí, tipo, sempre aprendendo, né? Evoluindo. sim, e é muito importante, eu trouxe essa pergunta aqui, foi exatamente, eu tava falando hoje isso aqui, gravando umas caixinhas de pergunta, que é exatamente isso, né? A gente tem que ter clareza, quando a gente tem ali a clareza do propósito, nossa, parece que você ganha um presente, assim, né? Você fica todo empolgadão, motivado, com brilho nos olhos, ganhei a vida. Só que tem que ter muita clareza também que vai acontecer desafios, vai acontecer perrengue, vai acontecer um monte de coisa que vai querer te puxar para baixo. Só que quando você tem isso muito forte, muito certo e falar, é isso, né? Que seu coração enche de alegria, que você se sente assim, realmente motivado com aquilo, nada vai te parar. E olha só, que interessante, né? Você falou aí 6 meses praticamente no início, só perrengue, só perrengue. Se não fosse realmente o seu propósito, você teria desistido, você teria pulado para outra coisa, né? Olhado para outras coisas muito fácil. Então, isso também é muito reflexo de que você está muito alinhado com o seu propósito, né? É, foi bem isso mesmo. E aparecia várias oportunidades. Até hoje aparece, né? Mas com É. propósito a gente consegue fazer esse filtro. Deixa eu te perguntar, Lu, muitas pessoas às vezes ficam perdidas, né, igual você falou, no piloto automático e não sabem o que estão fazendo aqui, ficam se perguntando, ficam desanimados. E às vezes algumas pessoas, até alguns alunos nossos, né, pessoas que a gente conversa, que a gente atende, né, perguntam assim, fala que está com a idade mais avançada, sabe? Tipo assim, eu já tô com tantos anos, X anos, para que que eu quero saber qual é o meu propósito? Aí eu quero saber a sua opinião com relação a isso. Você é novinho, né, cara? Você é novinho, descobriu o seu propósito É, cedo. Agora por exemplo, eu aí até os 40 anos estava meio que nessa situação aí, meio perdido, sabe? E foi quando eu comecei a despertar e comecei a enxergar toda a realidade, né? E eu queria saber de você qual é a sua opinião das pessoas que têm essa crença de idade, que está tarde demais para você quebrar a crença, para você mudar de vida, para você descobrir seu propósito. E o que que acontece com uma pessoa que vive a vida inteira sem saber o propósito dela? Bom, vamos lá, eu vou trazer o que eu acredito. Pessoas É, que estão no. Minha atual percepção, né? Pessoas que estão no automático, modo reativo, elas é como se elas estivessem dormindo. E aí, dormindo em que sentido? Elas estão realmente adormecidas. E aí aparece uma oportunidade é, de. Cara, vou trazer assim, vamos trazer para a parte espiritual, de ir para o céu, de herdar o reino dos céus. Ou se a gente for trazer para outras partes espiritual, outras crenças aí, enfim. Só que pessoas adormecidas, elas acabam perdendo como se fosse o bonde, o trenzinho passando. Então, pessoas que estão lá no automático, modo reativa, elas vão perder a oportunidade de entrar no trenzinho e conseguir coisas boas. Eu tô falando não fisicamente só, né? Fisicamente sim, mas emocionalmente e espiritualmente também. E aí você fala assim, Luciano, e as pessoas que estão no modo automático? Estão lá, dormida, adormecida. E aí quem fala assim, pô, mas eu tô com 60, 50 anos de idade. Para que eu vou descobrir o meu propósito? Primeiro, ela tem que entender que talvez essa narrativa que ela acabou de contar na cabeça dela já é algo que está bloqueando ela de ter um propósito. Segundo, ela precisa entender o que é o propósito, o que é de fato. Que nem, lembra que eu falei? Eu não sabia o que era propósito, eu falava, nossa, eu vou lá, por mais que eu me esforçava para achar, não ia achar. Então, qual o benefício que vai trazer na vida dela? Qual que é o benefício que vai trazer ao redor dela, na família dela, gerações que estão por vir? Né? E aí você pode pegar até mergulhar na crença dela. Pô, ela acredita no céu, vamos supor, que um dia ela vai para o céu. Então você traz esse conceito, tá? E aí, se você tiver adormecida, vai perder a oportunidade. Que é igual aquela parábola que vocês comentaram, nós comentamos na última live, do trabalhador. Cara, no último instante, se alguém lá reagir, acordar, vai ser salvo, vai aproveitar. E essa questão de 50 anos, 60 anos, idoso, é só a gente pegar aqueles exemplos, vários cases de sucesso aí. Roberto Marinho, o cara que criou a Globo, tem o dono, o cara do KFC, que criou o KFC é lá, fundador do um KFC, senhorzinho, eu acho que esse é o nome esqueci dele. o nome Ele dele. Cara, 60 começou com anos, 70 60 e anos de poucos anos, idade. né? é.
Cara, e tudo depois de 60 anos que eles foram, tipo assim, despertaram, É. digamos assim. Que até então eles estavam ali no modo automático, querendo acordar. Tipo assim, vamos lá, como que eu faço para sair daqui? E até que chegou um momento que eles, pum, despertaram ali e tiveram uma alavanca. Então, para essas pessoas que falam, eu tô com 60 anos de idade, para que isso? Para que eu vou querer despertar o meu propósito? Aí você tem que trazer esse conceito, tá? Como que tá a sua vida hoje? Tá como você gostaria? Você tá satisfeito com a sua vida? Não, eu tô satisfeito, não sei o quê. Você acha que você não pode ser uma pessoa melhor para você, para sua filha, para seus netos? Provavelmente pessoas têm netos já, né? Para os seus netos. Você leva os seus netos para viajar, você tem tempo de qualidade com seus filhos, com seus netos, entendeu? Então, trazer essa consciência. Então, dá para ser melhor, não dá? Então, é Sempre tipo dá, né? assim, é fazer a pessoa acordar, pegar ele e dar um chacoalhão ali, ó. Você tem 60, 70 anos de idade, mas vamos acordar, vamos lá. Sempre dá para melhorar, né, Lu? Pô, eu penso assim, o desenvolvimento pessoal ele ajuda no descobrir o propósito, porque você faz vários processos, né? Você vai testando, vai indo para várias vertentes, vai descascar, é como se fosse descascar uma cebola. Vai descascando a cebola até chegar no núcleo ali, aí você tá na essência. Mas, cara, tem o mundo, as pessoas, o ambiente, vai colocando de novo a casca ali na cebola. Então, aí você tem que fazer, é um processo contínuo. Show. E Lu, quais as principais características que você acha que você teve, as habilidades, né, que você teve que você trabalhou ultimamente, assim, que te ajudou nesse processo do despertar? Principalmente a gente que fala muito de inteligência emocional, né? Você até falou um pouco antes aí, mas eu queria saber quais das características que você adquiriu, que você precisou trabalhar mais para você entender o que de fato te fazia feliz, sabe? O que de fato te fazia ver que a vida sim tem sentido. Legal. É, ações e habilidades que eu comecei a executar, fazer ali para fazer, trazer esse sentido, né? Isso. Legal. Eu acredito que o primeiro é a ação. Cara, é fazer. Independente se você sabe o que não está fazendo, se eu sei Show. o que estou fazendo, não sei o que estou fazendo, faça. Vai, cara, vai lá, tem um alvo ali, meio que nada a ver. Às vezes você fala, mas será que tá ligado ao que eu quero, ao meu propósito? Cara, vai lá, é aquilo, vai lá, começa a entrar em ação. Primeiro ponto, eu acredito nisso. Então foi eu ter entrado em ação sem saber qual que era o meu propósito. Acredito que o primeiro ponto é esse. Segundo, para ajudar nessas questões, cara, de pegar um sentido ali, é gratidão. Então é você estar mais pleno, digamos assim, mais presente. A palavra certa é presente. Olhar assim e falar, Estado de cara, e aí? presença. Você olhar ao redor e falar, cara, beleza, eu quero coisas melhores, dá para ser ainda melhor. Sim, sempre dá. Só que você não pode criar você não pode esquecer da onde você está, do presente, quando você evoluiu. Então, cara, eu olhar assim ao redor e falar, beleza, eu quero aquilo lá, mas não posso desmerecer o que eu tenho. A casa que eu tenho, o alimento que eu tenho, a renda que eu tenho, as pessoas que eu tenho, a amizade, as oportunidades que me apareceram. Então, essa gratidão foi outra coisa. Então, ação, gratidão, um dos pontos ali para ajudar eu a descobrir o propósito, manter o sentido na vida, é, eu assim, estudar muito espiritualidade, eu acredito nisso também. Quando eu percebo um negócio assim, cara, quando eu começo a negligenciar essa área, e aí como que eu trabalho espiritualidade? Eu trabalho muito sentindo. O que ajuda eu sentir o que eu acredito, né? Deus, o que ajuda? Músicas, aquelas músicas assim, não é puxando a gente para baixo, mas um louvor, às vezes um hino, alguma música assim que, cara, traz uma renovação, lembrar de obras que aconteceu já na minha vida e obras assim inexplicáveis. A gente sabe que é tudo um movimento energético ali do ser divino. Então e lendo as escrituras, acompanhando. Então fortalece muito o lado espiritual. Isso aí, Anderson Naira, o pessoal que está assistindo, para mim, na minha percepção, dá muita força, muita leveza, força para, cara, continuar, para ganhar esse sentido, essa felicidade na vida e ir atrás.
E aí, consequentemente, você conseguir alcançar seus alvos. Perfeito, Lu. Nossa, dá pra perceber que você tá já com a consciência assim bem expandida, né? Já tem bastante clareza de muitas coisas da sua vida, da sua Quem te viu existência, que te vê, né, amor? A né? Luciana aí, ó. Nossa, que orgulho. Só para o pessoal saber aqui um pouquinho mais, Lu, quantos anos você tem? Aí você já sabe a minha idade, né? Não tem como eu perguntar quantos anos vocês acham que eu tenho. O pessoal quer A saber. galera não te conhece, né? Eu sei, mas a galera não te conhece. Ai, gente. Não, eu tenho 24 anos. Olha só, gente, 24 anos. Isso daqui é um ótimo exemplo para você que tem o oposto também. Igual o Anderson falou que tem os que ficam falando, ah, já tá velho demais, a vida já tá passando, já Tem passou da hora. quase dois Lucianos aqui. É, tem exatamente o oposto, que é os Igualzinho, novinhos que pô, fica, ah, igualzinho. não, é sexta-feira, eu vou sextar, deixa a vida me levar, quero só pensar em balada, farra, festa, mulher, pegação, homem, só pensa naquilo, né? Inclusive, quero dar os parabéns para quem veio, quem entrou na live hoje, porque sexta-feira à noite é só quem quer Exato, mesmo assistir, né? só os guerreiros aí, A ó, Alessandra só estava aí os que agora há estão no pouco. caminho. A, Parabéns, gente. a Suzy está aí. Pode falar, amor. Desculpa. E para você, para vocês verem, né, gente? E o pessoal que vai ouvir também depois, né, que a gente sempre coloca e vai colocar lá no nosso canal, Claro. o que que acontece? O Lu, gente, ele começou esse processo dele, quando que foi mais ou menos, Lu? Faz quantos anos que você começou a entrar nesse processo de conhecimento, autoconhecimento? Acho que a gente está tudo mais ou menos na mesma leva. 2021, eu acredito que foi ali onde eu É, a gente comecei a está mais ou menos pesquisar. aí no mesmo esquema, mesma data, mesma época. Comecei a 2021, olha pesquisar só. esse negócio aí de PNL, hipnose, foi 2021. Aí foi indo. Foi na pandemia, não Foi foi? depois. A pandemia, eu até falei numa live isso, né? Que a pandemia ela foi boa para. Ela teve o lado bom, porque a gente, quando começa a despertar, começa a vibrar na gratidão, a gente começa a enxergar as coisas boas das coisas ruins que aconteceram. Então, eu enxergando o lado bom da pandemia, foi esse. Eu me beneficiei muito com a pandemia por eu ter despertado nessa época, por eu ter buscado mais ajuda, por eu ter buscado mais conhecimento, por eu ter investido mais em mim. E muitas pessoas que eu sei começaram nessa época também. Então, acho que a gente tem que começar a olhar, a ter essa visão da gratidão que o Lu falou aí, ó. A gratidão é simplesmente você focar no que é positivo e focar no que você tem, não naquilo que você não tem. Começa a perceber o que você passou lá para trás e foca em tudo o que você ganhou, sabe? Mesmo que tenha sido um ano que é uma época que às vezes você perdeu algum ente querido, às vezes, né, foi uma época ruim de muitas dores e tal, mas o que você ganhou, né? O que você ganhou nessa época? Às vezes você ficou mais forte, você ficou mais resiliente, você conseguiu investir mais em você, você conseguiu abrir mais os olhos para algumas oportunidades, aproveitou. Então é isso, Cara, em todo. Pode só. falar. Não, cara, isso que você tá falando é tão excepcional, que é tão inconsciente, as pessoas às vezes não pensam na gratidão. Mas às vezes a pessoa pega e fala, cara, passei por uma dificuldade, por aquilo e tal, e aí você tá trazendo uma virada de chave, cara. Qual que você pode extrair de aprendizado dali? Como que você ficou depois daquilo ali? E uma coisa que a pessoa ela pode ser grata, deve ser grata, é por ter passado por aquilo e estar viva ainda. Está aqui, Exatamente. Nossa, não ter perfeito, acontecido nada de ruim ou alguma coisa no sentido. Então, perfeito. muito boa colocação. Exatamente. E Lu, voltando aqui um pouquinho na sua história, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você, né? E ver o quanto é importante e valiosíssimo, gente. Esse processo, a gente entrar de cabeça nesse processo, porque é a nossa vida, né? Que a gente começa a tomar as rédeas de fato e fazer acontecer. Olha só, o Lu, super jovem, que ele começou o processo dele por volta de 19, 20 anos, mais jovem ainda, mas já está aí com 24 anos, com essa consciência toda, com essa expertise toda também. E Lu, só para o pessoal conhecer um pouco mais de você, fala um pouquinho de números aqui. Quantas palestras mais ou menos você já fez e quantas pessoas mais ou menos você já impactou nesse Brasil aí? Para o pessoal entender o que a gente está falando. Legal, boa pergunta. Eu fiz um levantamento esses dias, eu não tinha esse número exato, né? Eu pedi lá para um carinha amigo nosso aí, o bigodinho. E Ai, ai. falei assim, ó, vai, me fornece aí uns dados que eu preciso aqui. Ele me deu uma planilha lá, e uma planilha detalhada. Eu filtrei todas as palestras que eu fiz ali
antes de eu me oficializar, eu tinha dado ali 140, se eu não me engano, 140 palestras. Legal. E total, e pessoas presentes ali não tava exato, porque tinha um monte lá que não estava contabilizando. Mas, assim, pela base que eu tenho, assim, de palestras que eu cheguei a registrar, hoje já passaram de 3.000 pessoas. Legal. Eu cheguei a palestrar e fazer palestras mesmo, assim. Então, eu já cheguei a executar, tá, em torno ali de beirando os 300, quase chegando a 300 palestras. Olha só que sensacional, que número expressivo. E para vocês verem, gente, é o que eu acabei de falar. É a vida dele que transformou e ele impactou já mais de 3.000 pessoas, mais ou menos. Então, assim, imagina se ele tivesse ficado parado, se ele não tivesse entrado em ação, não tivesse buscado, não tivesse batido cabeça, né? Chorado, feito as coisas acontecer. Enfim, é isso. Então a gente tem que fazer acontecer, tem que ir atrás, tem que buscar ajuda quando não consegue, porque tem os momentos que empaca, que não consegue, que não vai. Mas, gente, é exatamente esse o ponto. Você muda completamente a sua realidade, você se conecta com algo muito grande. É muito grande. Claro que nem todos vão fazer palestra, nem todos vão impactar tantas e tantas pessoas assim, nesse sentido. Mas quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua missão, com a sua vida, tudo flui, né? Então, assim, a gente acaba impactando de uma forma ou de outra a vida das pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão no nosso trabalho, as pessoas que estão na nossa vida ali, familiares. Então, pensem sempre nisso, em buscar o seu propósito, em buscar o seu despertar, porque faz total diferença na nossa vida. Muito boa colocação. Tanto que você falou um ponto importante. Você começa a afetar as pessoas ao redor. Até pessoas que você nem sabe que você está afetando, você está. Porque, cara, o que eu recebi faz tempo isso, mas foi o que me marcou. Primeira vez que a pessoa que veio um comentário nesse sentido, eu falei, cara, eu não percebi. Mas é assim, às vezes vocês estão postando stories, fazendo live, a gente faz esses. E a gente não tem noção da pessoa que está assistindo ali e ela está anotando. Por quê? Eu fazia uns conteúdos assim, antigamente, assim, voltado para o empreendedorismo. Até hoje, tá ligado, né? Querendo ou não. E aí, do nada, de repente, um amigo, assim, de escola, de infância, assim, mandou, cara, irmão, muito obrigado aí pelos seus stories, parabéns, isso aí faz total diferença. E eu tava querendo sair do CLT, começar um negócio que eu tô querendo faz tempo, empreender, e eu tava meio inseguro, mas, cara, olhando seus stories nos meus últimos dias aí, me motivou. Eu vou tomar a decisão de começar um negócio, vou sair de onde eu tava, começar um negócio, começar a empreender. Faz, acho que, quase um ano ali que ele mandou essa mensagem. Hoje o cara tá lá com a lojinha dele no Instagram, movimentando 1 milhão. E aí, pensa na gratidão, só de lembrar, sabe? Ver o movimento ali. Então, não para, executa, entre em ação e comunica isso. Comunica isso para as pessoas, para o universo, para você. Cara, o resultado é inevitável, ele vai vir. Perfeito. E Lu, você tem alguma dica assim extra, alguma coisa que você faz, algum ritual, diga assim, de rotina, sabe? Algum hábito que você faz, que você aprendeu durante todo esse processo seu aí de despertar, de trabalhar com inteligência emocional, com palestras e tudo mais, que você poderia dar aqui de dica para o pessoal para começar a ter novos hábitos, a começar a ter novos resultados, a pensar de forma diferente. Algumas dicas aí pra gente passar aqui pra galera? Eu tenho 2 pontos aqui bem bacana. O primeiro você falou assim, Luciano, você aprendeu aí que você faz rotineiramente, né, todos os dias. Tem uma coisa que é ampliar o meu repertório. Repertório em que sentido? Conhecimento. Conhecimento, aprendizado, experiência. Experiência é uma coisa assim que recentemente eu vi o impacto que isso tem, mas, gente, não para de ampliar o seu repertório, buscar conhecimento. Áudio livre, podcast, live, vídeo, fazer curso, mentoria. Cara, não para. Não para. Isso aí foi uma coisa que eu posso dar aqui de conselho para o pessoal. Isso vai ajudar. Para quem não tem propósito, vai ajudar a encontrar o propósito. Para quem já tem, só vai te fortalecer ainda mais, levar você para a missão que você tem, vai ajudar você a viver a missão que você tem. Então, o primeiro ponto não pare com a melhoria contínua. É algo contínuo, né? Não pare de se desenvolver. E segundo, tome cuidado com o ambiente. Com pessoas que você convive, que você troca ideia, que você conversa, que você... Ah, mas aquela ali não fala nada negativo.
não fala nada ruim, não fala mal dos outros. Aquela pessoa ali, beleza. Agora faz as seguintes perguntas. Essa pessoa, ela tá buscando se desenvolver? Tá buscando crescer? Tá buscando transbordar para as outras pessoas, ajudar outras pessoas? Tipo assim, ela tá fora da média e crescendo, buscando crescer? Ah, não. Então ela tá no neutro. É neutro e negativo é tudo a mesma coisa. Então, tipo Uhum. assim, tome cuidado com o ambiente. Às vezes a pessoa quer encontrar o propósito dela, o ambiente não deixa. Às vezes ela encontrou o propósito dela, ali, cara, encontrei meu propósito. Só que parece que se ela, assim, eu acredito nisso. Se você encontra o seu propósito de fato mesmo, você vai tomar uma decisão de começar a se desconectar de algumas pessoas. Senão, cara, seu propósito ele fica enferrujado, fica meio batido, e é como se você não tivesse descoberto ele. A nossa Então, energia mesmo, Lu, a nossa energia mesmo não vai afastando as pessoas da gente. As pessoas que têm que ficar ficam, as que não têm que ficar vão embora. É automático isso. eu acredito nisso, cara. Se você tá vivendo naquela frequência ali de propósito e, cara, alvo, sim, foco, você vai distanciar de várias pessoas. Comigo mesmo acontece isso, tipo, distancia de várias pessoas. Aí fiz amizade, distanciou. Uhum. Inclusive me mandaram mensagem esses dias falando. Falei, cara, tem os vais e volta, tem pra tudo. É o que eu falo, né? Mas não foi esse caso, né, da pessoa mandando mensagem, mas tem caso que é tipo assim, desconectou, não tá na vibe, não tá na frequência. Não adianta. Aí É como se é como se a gente mudasse realmente de frequência e entrasse numa outra realidade, que é um assunto mais complexo, Na outra esses dimensão. negócios. É outro tipo de assunto, mas é mais ou menos isso. A É. gente acessa uma outra versão nossa, né? Que a gente está buscando ali, modificar e mudar e tudo mais. Acaba que vai mudando tudo. Muda o ambiente, muda a forma como você age. Igual você falou ali, né? Eu busco repertório. Então você aprende novas palavras, novos conceitos, novas crenças, novos entendimentos. Você começa a agir de forma diferente, a se portar de forma diferente, a colocar roupas diferentes, a ir em ambientes diferentes. Tudo vai mudando, a realidade muda. Então você passa a ter uma outra frequência, uma outra realidade ali na sua vida que cada vez mais, quando você vai buscando isso, né, no desenvolvimento pessoal, você vai mudando e vai elevando cada vez mais a frequência e buscando isso. Então é exatamente isso, as pessoas naturalmente vão sair. Não precisa pirar, né? Ai, meu Deus, fulano vai sair, não vai. Quem for ficar, vai ficar. Quem não tiver que ficar, vai sair. Às vezes sai de forma um pouco não tão legal, mas normalmente sai de forma natural, né? Vai afastando, os assuntos não batem mais, as ideias não batem. Vai afastando, 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 e é assim que acontece, né? O que você ia falar, amor? Não ia falar nada, não. Ah, a hora que eu comecei a falar, parecia que você ia falar alguma coisa. Tá tranquilo. isso. Pode falar, Não, amor. só complementando ali, a Ana falou uma coisa bem bacana. O que vai afastar, não vai. O importante é você estar sempre assim, pensando na gratidão de conhecer a pessoa, Uhum. Exato. ter ela ali, caso. Enfim, ela tá ali, né? Ter essa gratidão e amor. Você não vai parar de gostar da Sim. pessoa, ou parou, mas beleza, mas você não vai parar de amar ela. É. Tipo, é um amor incondicional ali. Continua amando, a pessoa estando longe, perto, tá ali. Por quê? Independente do que aconteça, você tá de boa, você tá leve, você não se apegou a alguma coisa ali, você tá leve. Exato. Então, é não criar rancor, ódio, mágoa, essas coisas. Afastou porque, cara, afastou. Tipo, é isso, cada um tem a vida. Exato. E se eu algum dia por acaso encontrar na rua ou em algum evento, né, tá tudo certo. Encontra, fica ali aquele momento e tal, mata a saudade rapidinho, mas depois cada um do seu lado. Porque realmente os papos não fluem muito, ou a energia não bate muito, e tá tudo certo. É assim. Olha só, Jesus ama a gente, a gente peca tanto, né? Se fosse assim, ele largaria a Esse é o mão e amor falar, não, deixa o verdadeiro, povo né? lá. Esse é o amor verdadeiro que as pessoas, né, infelizmente, a grande maioria não entende o que é o amor, né? Mas isso não é tema dessa live, pode ser um tema de uma próxima live, que é um tema bem complexo também. A gente só traz assunto profundo aqui, gente. Quem segue a gente é assunto profundo. Sim. Então, assim, não tem nada raso. É tudo profundo, para você aprender mesmo. Luciano, eu ia pedir para você passar uma mensagem final para o pessoal, só que você já passou, né? Você já adiantou. Você falou ali da parte do ambiente e da parte da gratidão, né? Teve mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, é isso aí, cara. Acho que É. pode finalizar com esses dois pontos mesmo.
E o amor que você falou agora, que foi fundamental essa finalização que você deu aí para fechar com chave de ouro o nosso Despertos Cast de hoje, nosso episódio de hoje. Agradecer demais ao Lu. Vai ser sempre convidado, sempre que ele quiser, tá sempre aberto as portas para você aqui, tá bom? Lembrando que nossas lives, nosso Despertos Cast é toda terça e quinta, às 20 horas e 2 minutos. E a Nara tá doida para falar que ele é aí, mas pode falar. Não, tô tranquila. Tô tranquila Você que o errou, Lu também é você aí. errou qual o que queria falar. Acho que é o Lu. É ele que tem que falar a palavra final, mas já desde já, né? Gratidão, Lu. Você é muito querido pra gente. Estamos esperando você aqui em Uberlândia, inclusive, não somente aqui no Isso. Despertos Cast. Só um parênteses. Tem gente que deve viajar com a gente, né? Sabe o que? Que é I? O que eles falam? ID? Não entendo nada disso. Um dia a gente vai falar para vocês sobre uma live sobre isso. Piada interna, gente. Piada interna. Então é isso, Lu. Gratidão. Deixa o Lu se despedir, poxa. Claro, eu vou deixar, eu vou falar com ele. Eu vou dar a Tá. palavra para ele agora. Parecia que você ia desligar. Nada. Aí eu vou falar aqui, ó, chamada encerrada. Não, queria primeiro chamar a atenção, dar uma advertência para vocês, porque eu não gostei, 40 minutos só é pouco para a gente falar aqui. Eu achei que eu me enganei, vocês falaram 40, eu achei que ia ser 40 horas, não 40 Nossa. minutos. Então, cara, vai, brincadeira. Não, gente, de verdade mesmo, gratidão aí pela oportunidade de compartilhar o DespertaCast aqui com vocês, bem legal a ideia. Vocês podem ter certeza aí que precisar apoio total, porque eu vejo a importância e o impacto que isso tem. E gratidão aí por compartilhar e convidar eu aí. Gratidão. Encerra a live aí, Nery. Encerra. Ué, eu já tinha agradecido, né? Não quero que vocês depois fiquem falando que o D que tá Assim, ó, terminando, não. Qual foi o seu maior aprendizado? Coloca aqui. Isso, coloca aqui pra gente. Qual foi o seu maior aprendizado? Tira um print se quiser, compartilha lá no Story. Exato. Fala pra Segue o gente. Luciano. Quem não seguir a gente, segue a gente. Isso, quem estiver assistindo depois, bota nos comentários aqui qual foi o seu maior aprendizado com essa live, qual a chave virou. Se você não segue o Luciano, Nairi e Anderson, segue a gente. É muitos perfis para você seguir, mas segue todo mundo que é sucesso. Todo mundo aqui. Aqui tem mais 400, quase 500 palestras nas costas aí, juntos. Tem conhecimento, hein? Fora os treinamentos, tudo, né? Então é isso, a gente tá grato demais por você estar aqui mais uma vez com a gente e vai ter mais vezes, tá? Pode ter certeza. Show, é isso aí. Vamos nessa. Então, pessoal, boa noite tchau, para gente. todos. Excelente sexta-feira e até terça, né? Até. Mais 3, boa noite. Tchau, tchau.